Você ainda trabalha como helper, mas é claro que você quer ter o seu próprio schedule. E aí você fica pensando, quando eu tiver o meu próprio schedule, vou fazer isso, isso e isso diferente. Eu vou ser diferente. É a mesma coisa de uma pessoa que não tem filhos e pensa, se fosse o meu filho, eu teria feito assim, assim, não assado, assado. Você pensa assim? Você quer ter seu próprio schedule? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para você coisas que você precisa pensar antes de dar o seu primeiro passo de helper para patroa. Hello everyone! Oi gente! Today we're going to talk about the transition between being a helper and being a business owner. Nós vamos falar hoje sobre a transição entre ser uma ajudante de limpeza, helper, e ser a dona do seu negócio, business owner. Se eu fosse você, eu já dava um like nesse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar, que as informações que eu vou trazer e a experiência de coisas que eu já vi acontecerem aqui vai fazer a grande diferença no planejamento da sua vida aqui como house cleaner nos Estados Unidos. Se você não é inscrita ou inscrito aqui nesse canal, já coloca o dedo ali e se inscreva, porque toda semana eu trago vídeos diferentes sobre esse assunto, também sobre o inglês que você pode melhorar aí para você poder ter contato com os seus clientes. Certo? Se você não conhece ainda meu Instagram, eu tenho Instagram só de inglês, onde eu trago ali conselhos e formas de você se comunicar. Também tem o curso Inglês Sem Estresse, que ajuda as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos e que precisam falar inglês para ontem. Então, tem tudo isso. Me segue que a gente vai conversando. Coloque aqui também nos comentários dúvidas, sugestões, o que você tiver pra gente ir conversando depois que eu publicar esse vídeo. Bora lá! Muitas vezes, quando uma pessoa começa a trabalhar como helper, ela começa a fazer conta. E aí ela pensa, nossa, ela ganha $200 nessa casa e passa pra mim só 40, por exemplo. E aí fica pensando, e eu que fiz o maior trabalho aqui, ela só lavou os pratos, vamos dizer assim, ela só fez uma coisinha e eu fiz esse monte e eu ganhei menos e tal. Eu sei que parece injusto e muitas vezes é sim, porque tem muita gente que abusa da mão de obra, mas tem coisas que às vezes quando você é helper você não vê. E uma das coisas mais importantes é a responsabilidade de você ter um número de casas, um número de clientes que você precisa atender. É a responsabilidade de estar entrando na casa do cliente, estar trazendo uma pessoa diferente na casa do cliente. Então, esse é o primeiro fato que eu posso trazer para você, que você precisa entender que você está dentro de casas de pessoas diferentes, você está dentro de casas que têm uma cultura diferente da sua, que muitas vezes isso demora um tempo para entrar na cabeça das pessoas. Então, coisas que as helpers geralmente falam assim, eu não gosto de entrar nessa casa, essa casa eles são muito bagunçados, eles são isso, são aquilo. São coisas que você precisa aprender a lidar e engolir e tentar conversar com o cliente para tentar fazer com que a casa, né, ou a rotina da família seja mais, combine com o seu trabalho, mas não é o fato de você virar e falar assim, vou desistir dessa casa. Você tem que ter o jogo de cintura para poder conversar e resolver conflitos. Então, você precisa saber resolver conflitos, você precisa saber ter a logística de que dia que vai em tal casa, quanto tempo vai demorar cada casa, a distância, se o trânsito vai atrasar entre uma casa e outra. Você como helper já pensou nisso? Geralmente a helper pega o dinheiro no fim da semana e pronto, acabou. Não pensa, por exemplo, que desse dinheiro tem que sair gasolina, tem que sair o imposto da empresa, tem que sair seguro e todos os encargos que ter uma empresa carrega. Então, esse é um ponto que você precisa prestar bastante atenção, que não são só flores, não é só o dinheiro todo. Quando você, por exemplo, quando eu trabalho por porcentagem, muitas vezes a pessoa que trabalha comigo pensa que a porcentagem que eu tirei do valor da casa é meu, mas não. Dessa porcentagem eu tenho que tirar a minha parte, que é o meu salário, e mais os gastos da empresa. Então o valor que acaba saindo para mim de cada casa é bem pequenininho. Então as pessoas imaginam, nossa, tá tentando explorar e tá, mas não é esse o caso. A pessoa na verdade está fazendo contas. Se você não fizer contas, o seu negócio vai por água abaixo, você só trabalha para se sustentar e não, às vezes nem para isso. Uma coisa também que você precisa prestar atenção é o seguinte, qual é o posicionamento que você vai ter com os seus novos clientes?
Quais são os documentos que você vai apresentar para os seus novos clientes? Você, como helper, nunca imagina que isso é necessário, mas é necessário você ter regras, explicar para o cliente: olha, se os brinquedos estiverem jogados no chão, eu não vou poder perder tempo juntando os brinquedos, então eu vou ter que cobrar extra. Mas toda vez você tem que falar isso, toda vez para o cliente, fica uma situação difícil. Então você precisa ter, logo no início do seu contato com o cliente, quando você vai olhar a casa, você já entrega para ele um documento com as suas regras. Olha, o pagamento tem que ser feito dessa forma, a organização da casa tem que estar dessa forma, o cancelamento, se por acaso você precisar cancelar, tem que ser com tanto tempo de antecedência, se não tem uma taxa. Todas essas coisas têm que ser ditas anteriormente para que você evite problemas. Então, a maioria dos casos que eu vejo são pessoas que compram um schedule, se enche de casas e aí não tem a mínima organização e vira um inferno. Faça as coisas com calma, entenda das responsabilidades que você tem como helper e também faça de forma que você consiga começar pequeno e crescer com um alicerce, para você ter uma base firme das coisas. Se você precisa de ajuda para se comunicar com o cliente através de mensagens, se você precisa de ajuda para você saber qual é esse documento que você pode ali colocar para o seu cliente, eu tenho um e-book que você pode ter, tem todas essas várias mensagens escritas e também tem um exemplo desse agreement, desse combinado que você pode fazer com o cliente, que ali você adapta com relação às coisas que você quer, os valores que você quer cobrar nas taxas de cancelamento, por exemplo, as regras, as coisas que você não faz, por exemplo, sujeira de cachorro eu não limpo, a caixa do gato não é parte do meu trabalho. Então, essas coisas você pode deixar bem claro para que o cliente não ache que ele pode pedir tudo que ele imagine para você e ainda pedir como um favorzinho, que você não vai cobrar nada. Que isso acontece muito quando você começa a trabalhar sem um posicionamento. Então, você que é helper, conta aqui para mim nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você acha que você tá fazendo, se você tá fazendo certo ou errado, ou se você quer conselhos de como que você faz para você poder crescer o seu negócio da forma correta e fazer dinheiro, não só trabalhar igual uma louca. Thank you very much for watching and I see you in the next video. Bye!